Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta terça-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Um incêndio atinge nesta terça uma área de casas e comércio boliviano no distrito de Buena Vista, que faz divisa com Costa Marques, em Rondônia. As chamas começaram na noite de ontem. Equipes do Exército Brasileiro, da Guarda da Bolívia e voluntários trabalham para controlar as chamas. Segundo as primeiras informações, há feridos no local. Pelo menos 20 casas foram consumidas pelo fogo. Segundo a polícia, o local atingido é usado como ponto de venda de combustível, armamento e drogas. E 5 meses após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, os bombeiros ainda fazem buscas. Segundo o último balanço, 246 corpos foram resgatados e 24 pessoas continuam desaparecidas. Em 25 de janeiro, a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu, liberando 10 milhões de metros cúbicos de rejeito e causando destruição e mortes nas áreas próximas à estrutura. Desde então, começou o exaustivo trabalho de resgate das vítimas e até hoje continua. Em média, 150 agentes trabalham diariamente, durante dia e noite, à procura das vítimas do maior desastre humano da mineração no país. Quando a barragem se rompeu, esse número chegava a 400 homens. Atualmente, as buscas dependem muito mais de máquinas pesadas, que dão suporte na remoção do minério e facilitam a chegada dos agentes a locais inacessíveis. Com a dificuldade de encontrar fragmentos corpóreos em uma grande área, os bombeiros optam pela estratégia de cruzar dados no serviço de inteligência da Força-Tarefa, para entender o que cada vítima fazia no momento exato do rompimento. A localização das últimas vítimas só foi possível graças ao cruzamento de dados. Os animais também são importantes no estágio atual das buscas. Eles são responsáveis por detectar a presença de algum segmento depois do processo de secamento da lama. Atualmente, os socorristas mineiros contam com menos de 10 animais, mas no total 58 cachorros participaram de toda a operação de Brumadinho. O governo federal estuda privatizar os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A expectativa é de que os leilões aconteçam até 2022. Congonhas e Santos Dumont fazem parte de uma lista com mais 42 aeroportos da Infraero, a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, que o governo federal pretende conceder à iniciativa privada. Em maio deste ano, o governo leiloou 12 aeroportos e avaliou a medida como um sucesso. A ideia é repetir o modelo de negócio nos próximos leilões. A rodada seguinte de concessão está prevista para acontecer no ano que vem. A ideia do governo é leiloar 22 aeroportos. E no fim de 2021, mais 22, totalizando a lista de 44 aeroportos. É neste último leilão que Congonhas e Santos Dumont poderão ser arrematados. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, os dois ficaram por último porque são muito importantes para a estabilidade financeira da Infraero. Tarcísio Gomes afirmou ainda que as privatizações vão impulsionar o mercado de aviação civil. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, vai ficar um mês sem receber visitas no presídio Bangu 8. A pena é resultado de um processo disciplinar aberto há 2 anos. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, Sérgio Cabral vai tomar banho de sol afastado dos outros detentos. Essa punição é uma consequência de um processo disciplinar de 2017, quando se descobriu irregularidades na montagem de uma cinemateca, com TV de 65 polegadas, caixas de som e mais de 100 filmes para detentos na cadeia pública José Frederico Marques. Tudo era avaliado em R$23 mil. O Ministério Público do Rio de Janeiro concluiu que um termo de doação dos equipamentos tinha sido falsificado em um computador da própria Secretaria de Administração Penitenciária e a pedido de Cabral. O ex-governador está preso desde 2016, responde a 29 processos e foi condenado em 9 deles. A maioria por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Somadas, as condenações são de quase 200 anos de prisão.
No destaque internacional, a guerra na Síria já matou mais de 370 mil pessoas e deixou milhões de deslocados. Depois de perderem as casas, muitos sírios são obrigados a vender os últimos bens e pertences para garantir a sobrevivência. São histórias tristes de quem antes tinha uma vida confortável e agora vive na miséria por causa do conflito. Durante anos, Ali vendeu móveis usados e eletrodomésticos para ganhar a vida, mas nunca pensou que o conflito faria com que ele perdesse a casa e fosse obrigado a vender os pertences para garantir o sustento da família. Aqui em Atmi, o espaço é muito pequeno e fui forçado a me livrar e vender meus pertences. Mesmo a um preço muito baixo, uma geladeira era vendida a 25 mil libras sírias, mais de 55 mil dólares, e agora ela custa 5, 7 ou 8 mil. A família de Ali é apenas uma das que ocupam acampamentos em olivais ao longo da fronteira com a Turquia. Fui forçado a vender minhas coisas. Como podemos viver de outra forma? Não temos outra forma de ganhar dinheiro. Vendemos tudo a um preço 5 vezes mais baixo. Tenho 8 filhos e não tenho dinheiro algum. Um drama que parece não ter fim para essas famílias. Bombardeios e ataques aéreos deixaram milhares de civis mortos ou feridos e a fuga é a única opção de sobrevivência. Segundo a ONU, 270 mil pessoas fugiram dos combates desde o fim de abril. Para Valida, Abu Ali e muitos outros, a pergunta que se fazem todos os dias é a mesma: até quando? E hoje eu vou encerrar falando sobre um projeto desenvolvido por uma universidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que atende pessoas com lesões na medula causadas por acidentes. Em 13 anos, mais de 80 pacientes já foram beneficiados. E o melhor de tudo, de graça. Vamos conferir na reportagem. Em 2018, foram registrados 16.566 acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul. 8.935 deles com vítimas. Muitas dessas vítimas carregam sequelas graves e precisam reaprender a viver, o que nem sempre é fácil, especialmente para quem sofre lesões na medula, como a Jennifer, que você vai conhecer agora. Já faz 4 anos. São poucas lembranças daquele dia. Ela foi arremessada do veículo e sofreu uma séria lesão na medula. Hoje, a Jennifer depende da cadeira de rodas e da fisioterapia. Eu sofri acidente, estava com meu pai e com a minha mãe e meu irmão. Meu pai faleceu no acidente. Ele bateu o carro no caminhão. Aí eu fiquei paraplégica. E hoje, como é que você vê sua vida agora? Passando pela reabilitação, recuperando as suas atividades normais? É uma luta bem grande, né? Mas a vitória está vindo. O tratamento é fundamental. Um trabalho minucioso que faz toda a diferença para esses pacientes. Inter sofreu um acidente de moto. Está em tratamento desde fevereiro. Ele, a Jennifer e diversos outros pacientes com diagnósticos parecidos tiveram a oportunidade de receber atendimento de graça por essa equipe de acadêmicos de uma faculdade da capital. Tudo é acompanhado de perto pelo professor Leandro. O projeto já tem 13 anos e ajudou dezenas de pessoas. 80 pacientes já atendidos, né? Que já estão no mercado de trabalho, dirigindo sozinho, sustentando a família com autonomia 100%, morando muitas vezes sozinho também. Tivemos 2 moças que tiveram filho depois da lesão medular, sem problema nenhum, e então isso é bastante gratificante. O Roger não foi vítima do trânsito, sofreu a lesão enquanto fazia um mergulho, mas assim como os outros pacientes, já enxerga o futuro com esperança. Autonomia para realizar algumas atividades, enfim, a gente vai reaprendendo a fazer várias coisas na vida da gente. A minha vontade é de voltar a andar, mesmo que limitadamente, né? E seguir a vida, né? E por hoje é isso. Mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!